Como abrir uma empresa na Austrália? Quem pode abrir? Quanto custa? Quanto de imposto paga? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar tudo isso pra vocês. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Alice Franco, moro na Austrália há 6 anos, sou contadora. Eu já trabalhei diretamente com essa parte de tax return, resgate de superannuation, abertura de empresas. Atualmente eu trabalho na área financeira, mas estou aqui nesse canal para compartilhar essas dicas com vocês. Tem vários vídeos que eu já postei, então dê uma olhada lá sobre como funciona a questão de impostos na Austrália, como declarar esses impostos, etc. Bom, então indo direto ao assunto, quem pode abrir empresa na Austrália? Apesar de existir sim uma legislação que estrangeiros podem abrir empresa aqui, isso é extremamente incomum porque os impostos são altíssimos. E aqui, gente, quando eu falo estrangeiro, eu tô falando da classificação de taxation de Resident for Tax Purposes. Então, se vocês assistiram outros vídeos meus, eu explico, né, sobre isso, porque existe uma classificação de residente que é diferente da imigratória. Então, por exemplo, se a pessoa tem direito a trabalhar na Austrália, tá aqui por pelo menos 6 meses, como por exemplo muitos estudantes, eles já são considerados residentes em questões tributárias. Então, eu tô falando de todo mundo que mora na Austrália, tem direito a trabalho, são residentes. O estrangeiro seria uma pessoa que não tem vínculo nenhum com a Austrália, não tem nenhum visto, nenhum tipo de visto com a Austrália. Então, isso é extremamente incomum, por isso que nesse vídeo eu vou focar em falar a abertura de empresas para quem é Resident for Tax Purposes na Austrália, ou seja, para quem tem direito ao trabalho na Austrália. Beleza, eu sou residente, quero abrir uma empresa na Austrália, qual tipo de empresa eu devo abrir? Então vamos agora para a segunda parte, que são os 4 tipos de empresa que temos aqui. A primeira delas é o sole trader. Então, se comparado ao Brasil, seria como se fosse um microempreendedor individual. Essa então a empresa só tem um dono, né, que é o indivíduo. Ele pode contratar funcionários para trabalhar com ele, não tem nenhum impedimento em relação a isso. E o imposto é pago de acordo com as mesmas taxas ali do Individual Tax Rates. Então, quando você, por exemplo, é empregado de uma empresa, como é o meu caso, né? Eu recebo meu salário ali todo mês e eu pago os meus impostos na tabela de imposto de renda pessoal mesmo. Então, ali até 18 mil é isento. Eu vou deixar a tabela aqui para vocês relembrarem, mas também já fiz vídeo sobre isso. Então você entra nessa classificação. Então, já que entra nessa classificação, se você, por exemplo, tem um business que você ganha ali até uns 20 mil, vale muito a pena ser sole trader, porque até 20 mil você é isento, né, no imposto de renda de modo geral. Isso desconsiderando se você tem trabalho no TFN, etc. Eu tô falando só do business. Então, dependendo do valor, dependendo do tamanho do seu business, realmente vale a pena o ABN. Para você conseguir abrir uma empresa de sole trader é muito simples, eu até postei esses dias no meu Instagram dando um passo a passo, mas basicamente você vai entrar no site de registro ali do governo, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Cuidado porque quando você coloca no Google pode aparecer outros sites de empresas que querem te cobrar um valor para aplicar para o ABN, mas o ABN é gratuito, tá? Então vão direto no site do governo, aí vai responder umas perguntas ali, um formulário, e depois ele já libera o número do seu ABN, desde que você tenha respondido as perguntas corretamente. Então aquelas perguntas servem para testar se realmente você está abrindo uma empresa ou se você está só usando o ABN para ser funcionário de outra empresa. Então, quando eles perguntarem qual o objetivo, você fala que é abrir um business na Austrália e esse business vai ser carried out in Australia e etc, respondendo tudo certinho, você já sai com o número do seu ABN, lembrando que você precisa ter um TFN para abrir o ABN, então o TFN é o Tax File Number, né, que é o seu número ali que te dá direito de trabalhar na Austrália. O ABN, caso você abra um ABN e você não utilize ele, depois de uns 2 anos, ele provavelmente vai ser cancelado. E o que é não utilizar o ABN? É não declarar nada. Então vamos dizer, eu abri um ABN, é quando chegou na época de declaração de imposto de renda, o valor que eu ganhei no ABN foi 0, ou seja, eu não estou usando meu ABN. Então se eu não estou usando, eles cancelam, tá? Mas se acontecer de cancelar, não tem como reativar,
o que você vai ter que fazer é abrir um outro ABN. Então, isso é muito comum, né? Porque quando a gente chega na Austrália, meio que todo mundo abre ABN, porque se precisar ali para trabalho, mas depois acaba sendo cancelado se você não usar. O segundo tipo de empresa é o partnership. Então, como o próprio nome sugere, é uma empresa ali de 2 ou mais pessoas, é uma parceria que você faz. Como que funciona o partnership? Você não paga impostos através do partnership. Então, vamos supor, por exemplo, eu tenho uma empresa com meu marido, né? Então a gente tem esse partnership e é 50-50. Então deu ali 50 mil de lucro na empresa naquele ano. Em vez de eu pagar os impostos da empresa de 50 mil, não, eu vou pegar todo o lucro da empresa e dividir entre os partners. Então, boto 50% ali pra mim, 25 mil e 25 mil pro meu marido. E aí, na nossa declaração de imposto de renda, eu pago o imposto, né, em cima desse valor. Tá, então, pra que ter um partnership, né? Primeiramente, pelo próprio nome, como eu falei, para você ter uma empresa de 2 pessoas, então vamos supor, você e mais uma pessoa são donos da empresa, então vocês dividem ali as responsabilidades e os lucros, né? Ter legalmente registrado isso, mas na prática, as pessoas utilizam bastante o partnership para dividir o lucro e diminuir os impostos. Porque pensa, se eu tô aqui com meu marido e tá só no ABN dele a empresa que a gente tem, ele vai ter que pagar imposto em cima de 50 mil dólares, que vai ser um imposto alto. Se eu tô com ele na empresa e a gente divide 25 mil para cada de lucro, o que a gente vai pagar de imposto é muito menor, porque existem faixas de imposto de renda, não é uma flat rate, são faixas. Então, até um valor é isento, depois esse valor é tanto, tanto vai aumentando. Então, quanto menos lucro a gente tiver, menos imposto vai pagar. Então, a ideia do partnership ela é utilizada muito nesses casos. Então, tanto o sole trader quanto o partnership pagam a mesma taxa de impostos, se você for avaliar por esse lado. Agora vamos para o terceiro tipo de empresa, que é a trust. Essa é um pouquinho difícil de entender, inclusive eu não sei se tem algo parecido no Brasil, mas funciona o seguinte. Então, trust, esse termo em inglês, vamos explicar o termo primeiro. Esse termo geralmente se aplica para quando existem recursos de terceiros que você está administrando. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa de coleta de dívida e a gente tem uma conta bancária ali em que a gente recebe o pagamento das dívidas dos clientes e a gente transfere esse valor para a empresa original, né, que ele deveria. A gente faz esse intermédio. E essa conta onde a gente recebe e repassa o valor é chamada de trust account. Então, trust é nesse sentido, de administrar recursos de terceiros. Então, uma trust é um conjunto ali de ativos, de recursos que são administrados, né, ali ou por um indivíduo ou por uma empresa. É muito comum existir family trusts. Então, todos os recursos da família, vamos dizer assim, incluindo empresas que a família tem, tudo é administrado dentro desse trust. E esses bens, né, que tem na empresa, eles são protegidos através de um deed, que é quase como se fosse um testamento de herança, sabe, gente? Então existe um testamento, vamos dizer assim, que é escrito, então fala, ó, essa trust vai funcionar assim. A divisão dos lucros vai ser de tal forma, então é bem flexível, tipo, meio que a trust, a pessoa ela administra do jeito que ela quer. Então vai colocar lá, quem vai administrar a trust é fulano de tal, ou é tal empresa. Os recursos são esses que a gente tem. A distribuição dos lucros vão ser dessa forma. E em relação aos impostos da trust, funciona igual a partnership. Então, é distribuído esse valor ali para cada um dos beneficiários da trust e cada uma dessas pessoas ou empresas vão lá e declaram seu próprio imposto. Quarto e último tipo de empresa seria a company, que comumente é vista como PTY Ltd, né? PTY Limited. Então, a company, ela é uma empresa limitada. Então, tem os shareholders, né? Que são ali os acionistas da empresa, que são pagos através de dividendos. É aquele formato comum de grande empresa que a gente conhece, né? E a company, ela tem um pouco mais de legislação envolvida. Precisa ser feito o registro no ASIC, que é o Australian Securities and Investment Commission.
Então, é um órgão na Austrália que regula o registro das companies. Você tem responsabilidades, você tem que nomear os diretores da sua empresa. Para você abrir uma company, você precisa pagar uma taxa ali inicial e essa taxa ser renovada ali todos os anos. Então, existe um custo adicional que, por exemplo, nas outras empresas que eu citei, não existe uma taxa. Então, a company ela envolve muito mais responsabilidades. Outra coisa que é bem específica da company é a questão dos impostos. Então, existe uma flat rate. Flat rate é uma porcentagem fixa de imposto. Então, diferente das outras opções que eu falei, que você vai tendo as faixas de imposto de renda, em contrapartida, a company ela tem uma taxa de ou 25% ou 30%. Então, 25% para a base rate entity e 30% para as outras entities. Então, a base rate seria mais ou menos como uma empresa um pouco menor, né? Então, dentro da company você pode ter grandes empresas e pequenas empresas. Existem os critérios ali específicos de valores e tudo mais, mas ou vai ser 25% ou vai ser 30%. Então, existe um cálculo a ser feito, né? Caso você queira abrir uma company, se realmente vale a pena. Por exemplo, se a sua empresa estiver faturando ali, vamos dizer, uns 20 mil dólares por ano, aí com certeza é o ABN que vale a pena, né? Porque até 20 mil você não paga imposto nenhum. Agora imagina 20 mil ali você faturando na company tendo que pagar 25%, que dá 20 mil vezes 0,25, 5 mil dólares. Então, assim, não vale a pena, né? Se você ganha uma renda baixa, não vale a pena ter a company. Agora, por exemplo, se você fatura 150 mil no ano, se você for pagar através do ABN, do táxi individual, vai dar por volta de 42 mil dólares. Enquanto se você tiver uma company, vai dar por volta ali de uns 37 mil dólares. Então, já nesse montante de dinheiro, a company é muito mais vantajosa. Então, vale analisar caso por caso. Então, só recapitulando, para decidir qual tipo de empresa abrir, você tem que considerar primeiro quantas pessoas são os donos da empresa, se é só você, se tem mais de um, né? Porque se for só um, vai ser o sole trader, se for mais de um, pode ser esses outros tipos. Tem que analisar também o income da empresa, então quanto que está faturando, fazer cálculos, né? Então, pegar esse valor de lucro e fazer ali, ver quanto que ficaria de impostos em cada tipo de empresa para avaliar o que é mais benéfico. Outra coisa que é importante citar é o GST, né, que é um outro tipo de imposto. Então, até agora, quando estou falando das empresas, eu só falei de imposto de renda, mas existe um outro imposto que é o GST, que é o Goods and Services Tax, que é como se fosse o ICMS ali do Brasil. Então, é um imposto que atua sobre bens e serviços, é uma alíquota fixa de 10% para todo o território da Austrália, e esse valor ele tem que ser pago caso a empresa fature pelo menos 70 mil no ano, tá? Então, depois que faturar 70 mil, tem que fazer obrigatoriamente o registro para o GST e pagar 10% de toda a sua renda. Também é descontado 10% ali dos gastos que você teve, que incluíam GST, né, para evitar a dupla tributação. Mas o intuito desse vídeo hoje não é GST, mas o que eu quero dizer é que essa regra do GST se aplica a independente do tipo de negócios. Então, seja você tem o sole trader, partnership, company, você faturando 70 mil no ano, você tem que registrar para o GST e pagar esse imposto. Então, o GST, só para vocês saberem que existe, ele está envolvido ali em ter uma empresa, mas ele não está envolvido na decisão de qual tipo de empresa abrir. Em relação às obrigações, quem tem empresa na Austrália precisa declarar os impostos todos os anos, ali no período de julho a outubro. Quem tem o ABN, essa declaração ela é feita, é uma declaração, a sua declaração de impostos individuais, e lá na mesma página você coloca os dados do ABN, o quanto o ABN faturou. Então, na sua declaração individual já vai ter a declaração do sole trader, né? Que a gente fala ABN, que seria o Australian Business Number, né? Porque quem é sole trader tem ali um número e já usa aquele número tudo na mesma declaração. Agora, para os outros tipos de empresa, todo ano você vai ter duas obrigações. Você vai ter que fazer o seu próprio táxi individual, mais a declaração de impostos da empresa. Ah, mas partnership não declara imposto.
declara exatamente essa divisão. Então, lá na página de declaração de imposto da partnership, você vai falar, olha, a partnership faturou 50 mil no ano, por exemplo, e esses 50 mil foram distribuídos meio a meio para tal e tal pessoa. Aí você vai botar o nome ali, os beneficiários, a pessoa. Então você vai fazer essa declaração e vai ter um valor de zero a pagar, porque você tirou todo o lucro da empresa, então deu lucro zero. Aí depois você pega esse valor e vai lá na sua página do Tax individual e faz a declaração e paga o que deve ser pago, tá? E para as outras, né, Trust Company também, 2 declarações, uma da empresa e uma só individual. Para quem é registrado para o GST, existem outras declarações, né? Geralmente é ali de 3 em 3 meses, mas depende da opção que você selecionar ao fazer o registro. Então, além, né, de ter essa declaração de imposto de renda, também tem o BAS, que é o Business Activity Statement. Outra coisa que é importante eu mencionar, que é o business name, que é o nome da empresa. Caso você queira que seu nome seja único ali, registrar ele, você precisa fazer um processo à parte. Então, não funciona assim, né? Você abriu ali seu ABN, abriu uma empresa e você já registrou o nome. Não, você, para garantir que você tem o direito autoral sobre aquele nome, você precisa fazer um registro separado. E esse registro custa por volta ali de $42 o ano, ou você pode fazer ali por 3 anos, enfim, você escolhe o período e tem esses valores diferentes que tem que ir renovando. Era isso que eu tinha para falar sobre a abertura de empresas na Austrália. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E obrigada por assistir o vídeo até o final. Um beijo!